Bom dia, irmãos. Estamos começando esse novo curso. Durante 4 domingos estaremos juntos. O tema já está aqui, a beleza da fé que amadurece. Começamos pela fé andar com Jesus e pela fé nós vamos continuar. Esse curso oferece para nós exemplos de pessoas que viveram e venceram pela fé. É o mesmo desafio para nós. Tiveram as mesmas lutas que nós. Quero encorajá-los a estarem lendo o livro de Hebreus, que enfatiza muito a fé. Mas teremos nesses 4 domingos 4 preletores diferentes, usando de exemplos que estão aqui em Hebreus, para que através das diferentes situações que viveram, as lutas que viveram, eles podem ser para nós estímulo para continuarmos até o fim, vivendo pela fé que está no Senhor. Aqui em Hebreus diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerem atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Se há uma coisa que o próprio aqui, Hebreus capítulo 11, deixa muito claro e agrada muito ao Senhor, é essa palavrinha, fé. Pela fé, muitos obtiveram testemunho. O Senhor agrada que você e eu andemos não pelo que vemos, mas pela fé. Então nós vamos estar orando e hoje temos Wagner conosco, falando de um desses personagens. E lembrem, você e eu precisamos exercitar a fé, tanto quanto eles exercitaram. Você tem lutas, eu tenho lutas, e pela fé podemos vencer. Pela fé isso não significa pensamento positivo, mas é olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar então agradecendo ao Senhor nesse momento. Senhor, obrigado, porque o Senhor é suficiente em tudo. Acabamos de participar, Senhor, de um momento especial da ceia, de lembrarmos do nosso encontro com Jesus, e agradecemos, Senhor Deus, porque nós podemos caminhar com Jesus cada dia. E isso só é possível olhando para Ele, pela fé. Senhor, essa fé que o Senhor deseja tanto que possamos então amadurecer nesse relacionamento. Queremos agradecer, Senhor, porque olhar para Jesus significa podemos ser mais do que vencedores. Oramos aqui gratos por cada irmão e o fazemos assim, Senhor, em nome de Jesus. Desde já queremos deixar aqui um convite. No 4º encontro, 4º domingo, teremos um momento que queremos convidar você a chegar um pouco mais cedo para tomarmos um café juntos. O Ministério 60+ quer oferecer esse café para vocês. Iremos falar mais a respeito. Wagner, está com a palavra. Bom dia. Vamos lá. Como o Carlos disse, nós vamos destacar alguns personagens. O personagem de hoje que nós vamos tratar vai ser Moisés, tá? E eu vou chamar o título dessa mensagem da Fé Madura de Moisés, porque tem várias etapas na vida de Moisés e como ele amadurece. Então nós podemos hoje olhar e falar assim: onde começa a nossa fé? Nossa fé começa com Cristo. É a base da nossa fé. E se você olhar a sua caminhada, quando você entendeu quem é o Senhor Jesus, você tinha um tanto de fé ali. Mas teve uma caminhada e se espera que você esteja crescendo nessa fé,
né? Mas também nós temos, como o Carlos disse, algumas visões equivocadas do que é fé. Então eu quero, nesse primeiro encontro, esclarecer um pouco o que é fé. Em Lucas 17:3 diz assim: tenham cuidado, se o teu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoa-lhes. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, o quê? Aumenta a nossa fé. Por quê? Nós não temos fé suficiente para perdoar uma pessoa inúmeras vezes. Então faltava fé para aqueles discípulos. Na realidade, o Senhor Jesus disse, você não precisa ter um aumento de fé. Bom, então aumenta ou não aumenta a fé? O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Na realidade, o que a gente faz com a nossa fé, a gente exercita a nossa fé. Você não precisa ser... algumas pessoas falam assim, não, vou pedir para tal pessoa orar, porque tal pessoa tem mais fé do que eu. Está errado. Você ora e é um exercício de fé esse crescimento. Mas vamos lá, o que é fé, gente? Na visão do brasileiro, o que é fé? O que é fé na visão do brasileiro? Vamos, acorda, bom dia! Um acreditar mais forte. Um acreditar mais forte. O que mais? O Carlos deu uma aqui, pensamento positivo. Autoconfiança. Autoconfiança. Igual aquela música, vai com fé que a fé não costuma falhar. A fé não costuma falhar, mas fé no quê, né? Nós vamos ver aqui 2 letras de músicas nacionais que vão dizer isso, né? Tem gente que tem fé na ilusão de que o time vai ganhar. Tem uma fé, né? Eu tenho uma fé que eu vou entrar numa casa lotérica, vou fazer uma aposta, eu tenho uma fé, e até a turma brinca, vamos fazer uma fezinha, né? Então já diminui já o tamanho da fé. Na visão do brasileiro, está muito nessa direção, gente. Ó. Essa música do Luiz Gonzaga, filho, diz assim, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Uau! Né? É uma música bem coach. Né? Tira o que tem de melhor de você, fé no homem. O que a Bíblia fala sobre o homem? Miserável, mau, corrupto, mas fé no homem. Mas essa é a ideia. Há uma outra também, bem interessante, do Paralamas do Sucesso, que diz assim, a arte de viver da fé. Só não se sabe fé em quê? A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê? Olha que interessante. Então, quando a gente olha, a fé ela precisa ter um elemento. Você que chegou aqui para essa manhã, você tinha o quê? Confiança que a cadeira que você iria sentar ia aguentar o seu peso, certo? Há controvérsias, mas vamos lá. Mas ela está pelo fabricante indicado que aguenta até 120 quilos, né? Mas você entrou e falou, essa cadeira, eu confio que ela me aguenta. Isso significa o quê? Eu tenho fé que ela me aguente. Então, fé, na realidade, precisa de um objeto. A fé não pode ser em qualquer coisa. Quem que é o elemento da nossa fé? O que Jesus fez na cruz. Senão fica uma fé que nem a música está dizendo. Então, na Bíblia, nós temos alguns testemunhos do que é fé. Por exemplo, em Judas 3, vai dizer que fé é um conjunto de doutrinas. É aberto essa palavra, falando que é um conjunto de doutrinas, mas você pode olhar também e ir para talvez uma pessoa de matriz africana e nessas religiões, ele tem fé no orixá dele. É fé também. É um conjunto de doutrinas que está ali. Então, não dá para a gente falar isso é fé. Também quando a gente pega em Tiago 2,19, e se você chegar para qualquer pessoa, pelo menos há um tempo atrás, você perguntava assim, você crê em Deus? Na população brasileira, diz que lá atrás, em pesquisas antigas, diziam que 98% dos brasileiros falavam que acreditavam em Deus. O que Tiago diz 2,9? Quem pode ler?
Rapidinho. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem. Opa! Você acredita que existe um Deus só? Ótimo, mas os demônios também acreditam. Então, é uma fé de algo inoperante, uma fé fragilizada. Acredita que existe alguém, alguns artistas vão dizer, tem o cara lá de cima, né? E assim por diante. Muito bem. E também tem uma fé operante, mas é falsa. Então, quando o Senhor Jesus, em Mateus 7, quem lê 21, 23? O que diz lá? Eu vou ler. Nem todos que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará no céu. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastam de mim. Uau! Profetizaram, fizeram milagres, expulsaram demônios. Isso eram coisas que os apóstolos faziam. E Jesus, Deus, no fim dos tempos, olha e fala assim, não conheço você, aqui você não entra. Então existe uma fé, uma confiança, mas falsa. Bom, então o que sobrou para a gente? Sobrou a fé que a gente vai estudar, é lógico, né, gente? Nós vamos falar sobre fé. Hebreus 11:1 vai nos dizer da fé verdadeira. Vai dizer que a fé é o quê? O que está em Hebreus 11:1? Quem sabe? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A prova das coisas que não vemos, mas a certeza. Então, fé não é um chute no escuro, não é um salto no escuro, não é uma aposta. Fé existe uma certeza, existe uma confiança. Confiança em quem? Naquilo que Deus fala, daquilo que Deus promete. E naquilo que o Senhor Jesus fez. Nós vamos ver um personagem como Moisés, ele teve uma promessa das coisas que iriam acontecer, por isso que esse texto de Hebreus abre assim. E todos os personagens de Hebreus, quando o Carlos citou Hebreus, se você fala assim, não tenho tempo de ler Hebreus inteiro em um mês, dá para ler. Mas o foco que nós vamos trabalhar é Hebreus 11. E Efésios 2:8 vai dizer, vocês são salvos pela quê? Pela meio da fé. Isso não vem de você, é dom de Deus, é presente de Deus. É graça, é meio de Deus, e você acredita por fé. Então, Deus concedeu a graça dele de enviar o Filho dele para salvar e morrer pelos nossos pecados, e nós temos que o quê? Confiar nisso. Então, existe um elemento. Posto isso, nós agora vamos entrar no nosso assunto, que é Moisés, tá? Eu só queria explicar um pouquinho que é fé, para a gente não achar que Moisés e esses personagens de Hebreus 11 estavam acreditando em nada, estavam fazendo uma loteria celestial, não é nada disso. E também eu vou trazer a ideia de Hebreus sendo um homem como nós. Estava conversando antes com Joel e é bem interessante a gente notar todos os personagens bíblicos, exceto Jesus Cristo. Todos os personagens bíblicos. Eles têm os seus pontos bacanas, que a gente olha e vibra. Mas eles sempre têm um pontinho, já estava indo tão bem, e aí pisou na bola. Todos eles. Por quê? Porque Deus quer mostrar para cada um de nós. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa realidade. Não dá para fugir disso. Tá? Então nós temos no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, coisas que nós fazemos maravilhosas. Mas de vez em quando vem um pensamento, uma atitude, uma ação, uma resposta que desonra o Senhor. Então quando a gente pensa em Hebreus 11, o texto vai dizer assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses. Tá? E aí ele vai dizendo... resolveu? Vamos lá. Durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então vamos dizer, se a criança fosse feia, então eles iam largar de lado? Não, não é isso, tá? Já que punha no rio, nada, né? Então, um primeiro momento. Segundo momento, pela fé, Moisés, quando o homem feito,
Recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio ou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o seu galardão. Bebê, homem adulto e a parte que nos cabe. Tá? Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho por terra seca, tentando os egípcios. Foram tragados de tudo. Quando a gente olha, a gente vê nitidamente 3 fases na vida de Moisés. Tá? 3 fases bem marcadas. Alguns autores trabalham com essas fases. Uma fase de Moisés até os 40 anos. Outra fase de Moisés do 40 a 80. E outra fase de Moisés de 80 a 120. Na sua vida, então, vamos reduzir para 90, tá legal? 30, 60, 60, 90. Tá? É interessante porque quando a gente olha essas 3 fases, tem relatos nas Escrituras sobre essas 3 etapas da vida de Moisés. Hebreus pega esses textos que estão em Êxodo. Então ele vai falar do que acontecia. Quando eu olho em Êxodo 2, de 1 a 14, ele foi colocado num cesto ainda pequeno porque havia uma lei do rei já prevendo que ia acontecer alguma coisa com aquele povo de matar todos os homens. E vocês veem o modo sobrenatural que Moisés nasce no sentido das parteiras ir lá e interceder. E ainda mais sobrenatural, ele é encontrado na beira do local onde a filha do faraó estava se banhando e ela pega e toma para ele como filho, um filho adotivo, mas pega. Ele é adotado e ele é criado pela própria mãe. A mãe dele, porque chegam e falam assim, vai buscar na comunidade hebreia uma mulher para amamentar essa criança. E vem a própria mãe amamentá-lo. Então, e depois ele é adotado como filho do faraó. Então ele cresce aonde? Ele não cresce naqueles guetos, naqueles lugares horríveis onde os escravos judeus viviam. Não era ali. Onde eles estavam vivendo? Ele estava vivendo na corte. Então hoje você pode comparar, ele estava vivendo nos melhores lugares que o mundo podia oferecer. As melhores comidas, a melhor cultura. Era tudo de bom ele tinha ali. Então quando você vê depois a segunda fase, ele já era homem adulto, aconteceu um episódio ali. Certo dia, Êxodo 2:11, certo dia Moisés, já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu, com 40 anos ele descobriu que o trabalho era pesado. Por quê? Porque ele vivia a vida de príncipe. Ele vivia dentro da corte. Ele batalhava as batalhas dos príncipes. Ele não estava envolvido com o serviço braçal. E um dia, passando pelas obras, ele viu um conterrâneo e o sangue dele falou mais alto ali. Ele sendo maltratado por um capataz. Descobriu que era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um hebreu. E ele olhou para os dois lados e mata esse egípcio. E esconde esse egípcio. Então, essa era a vida dele na corte. Tudo do bom e do melhor. Olha que é falado de Moisés em Atos. Por esse tempo, nasceu Moisés. Quem está dando essa narrativa? Lembra quem era? Estevão. Ele dá uma narrativa todinha do Velho Testamento até chegar em Jesus Cristo. Quando ele chega em Jesus Cristo, ele é apedrejado. Era formoso aos olhos... acho que é Estevão ou Pedro que está narrando aqui, um dos dois, vamos lá. Era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi mantido na casa de seu pai, quando tiveram de abandoná-lo. A filha do faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado. Os autores vão dizer, criado, treinado na corte egípcia, com toda a elegância do palácio do reino, foi tirado de um gueto, de uma favela, de um local miserável,
Tanto é que as próprias roupas e vestimentas de Moisés eram coisas chiques, nobres, de destaque. Não eram aqueles trapos que os escravos usavam. A comida que Moisés comia não era a mesma comida. Foi educado em toda a ciência, ou seja, em toda a sabedoria dos egípcios. Alguns arqueólogos vão dizer que ele foi educado no Templo Sol, que era o centro mais importante, comparado hoje à nossa Oxford, nosso Cambridge e assim por diante. Ele foi educado ali. Estudou idiomas egípcios, ciência, medicina, astronomia, química, que eles tinham, táticas de combate e batalha. E era poderoso em palavra. Além do conhecimento acadêmico que alguns historiadores passavam para ele, ele era um comandante também nas vitórias que o Egito imprimia sobre as outras nações. E ele era um líder de sucesso. Esse era o homem que era um escravo, que saiu e começou essa vida. Tá? Então isso daí ele está aí até a vida adulta. Mas é interessante que o texto de Hebreus, e é esse foco que a gente vai pegar, o último trechinho da vida dele, de 80 a 120 anos. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, permaneceu firme quando aquele quem vê o invisível. Por quê? O que aconteceu com Moisés? Moisés sai, foge, é levado para o deserto. E aí ele sai, vamos dizer assim, de uma cidade nos padrões de Londres, Nova York, Tóquio, e vai para um local de deserto. Ele sai de toda essa cultura do palácio e ele vai fazer o quê? Cuidar de ovelha. Imagina que coisa emocionante. Se acordar de madrugada, abrir o aprisco, soltar as ovelhas para ir pastar, ficar sentado, vendo a ovelha pastar o dia inteiro, final da tarde voltar, levar as ovelhas de volta. Aí tira leite da ovelha, tosa a ovelha. Era essa a vida dele. E qual que era a vida na corte? Batalhas, conquistas, boa alimentação, que troquem. E é nesse momento, que Deus aparece para ele, numa sarça queimante. A sarça queima. Até aí, gente, esse elemento do deserto é muito comum, é quase como uma combustão espontânea. O calor é tão intenso, tão seco, que alguns... Então ele via isso acontecer. Mas essa não foi a surpresa de Moisés. A surpresa é que a sarça queimava e não se consumia. E aí Deus chama e fala assim, eu quero conversar com você. E é interessante que nesse bate-papo, quando ele tem... ele vai conversar com Deus e esse texto aqui de Hebreus fala, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Por quê? Porque olha o que ele tinha no Egito. No Egito ele tinha todos esses deuses. Cada um desses deuses tinha uma demanda. Então, se o pessoal que quisesse ter uma boa colheita, ele ia cultuar um tipo de Deus. Se o pessoal quisesse ter ganhar a batalha, ele ia cultuar tal Deus. Se ele quisesse ter fecundidade na família, nos animais, era outro Deus. Então, ele estava acostumado, ele foi ensinado que esses eram os deuses. E quando Deus aparece para ele, nós vamos daqui a pouco trabalhar um pouquinho com isso, Deus usa fala que ele é, eu sou. Ele não falou, eu não sou um monte de deuses, eu sou um só. E depois a gente vai trabalhar com esse texto um pouquinho mais. Diga lá. Nessa fase aí inicial, porque o texto fala de fé, mas a fé não foi de Moisés, foi dos pais de Moisés, né? Bebê sim, bebê a fé não foi dele. Colocaram no rio, né? E a mãe foi lá cuidar de Moisés, não tinha Bíblia,
não tinha palavra escrita, foi ele que escreveu, né? O Isso. texto inicial. É. Quer dizer, tinha a mensagem de Deus revelada na natureza. Isso. E a mãe dele, que foi lá ser babá dele, ensinou ele, provavelmente apresentou ele para Deus. Isso. A importância da pessoa que está ao lado dos pais e dos avós, né? Nessa questão de ensinar a criança para que ela não fosse contaminada por todos esses deuses e tivesse a visão que existe um Deus. Exatamente. Que criou todas as coisas. Então, foi bom você tocar nisso, porque no primeiro momento da vida dele, ele não tinha fé, ele era um bebê. Era a fé dos pais. Então, a importância dos pais, importância, no caso aqui, na maioria nossa aqui, dos avós, do que nós estamos transmitindo para os nossos netos, para os nossos filhos. Aí, você quase deu um spoiler do que ia falar. O que ele tinha de exemplo? Não tinha nada escrito, mas era muito forte entre os judeus a transmissão oral. Eles narravam o que foi acontecido, e Moisés pega isso e escreve. Por que Moisés, que escreve os 5 primeiros livros ali de forma tão clara e fácil? 5? 4? Pentateuco, 5. Alguns dizem que Jó, outros dizem que não, mas vamos lá. Enfim, por que ele escreveu com tanta facilidade? Cara, era um Paulo. Por que Paulo escreveu tanto no Novo Testamento? A cultura que o cara tinha. Então você vê como Deus usa até esses recursos para o seu servo. Mas aqui eu fiz um comparativo, achei interessante, de Noé. Noé veio antes, lá atrás. E alguém contou a história para ele. Então vamos lá, vamos abrir lá em Hebreus. O que diz em Hebreus 11:7 sobre Noé, que ele está lá na lista também. Pode ler. Pela fé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Muito bem, vamos ver a orientação que Noé está lá, num local que nunca havia chovido. Um lugar que tinha rio tranquilinho. Deus disse a Noé, Gênesis 6:13, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Eu o destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Arca. Deus, posso fazer uma pergunta? O que é arca? É um barco? Mas para quê? Se ele não tinha água? Tá ruim a coisa. Para que eu preciso de um barco desse tamanho? Faça-o de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Depois continua. Faça um teto e um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque a porta lateral da arca. Faça um andar superior, o médio e o inferior. Era o quê? Um navio de cruzeiro dividido em 3 etapas, né? E eis que eu vou trazer água sobre a terra, um dilúvio. O que, Deus? Água sobre a terra, dilúvio. Nunca tinha chovido na terra. O que é isso? Para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas como você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seu filho. Faça entrar na arca um casal. Armazene sua ordem. E o verso 22 é fantástico. Que está aqui em Gênesis 22. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Agora você imagina, vamos mudar de personagem. Você. Deus chega para você assim, construa que vai acontecer E faça Aí você para e fala assim, tá. Aí qual a primeira coisa? Senhor, o que é Senhor, como é que é mesmo isso daqui? Senhor. Moisés fez tudo. Dizem alguns pesquisadores que levou à construção dessa arca de 100 a 120 anos.
Você imagina esse camarada de manhã acordando, indo pegar árvore, cortando árvore, limpando árvore. Imagina a vizinhança. Você está fazendo uma arca. Quá, 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 quá. Para quê? Porque vai chover. O que é chover? O que é chuva? Não tem chuva. Vai destruir a terra. Quem destruir a terra? Como é que vai encher isso aqui de água? 100 anos de zombaria. Você aguenta? 10 minutos? Não é você. 10 minutos. Quando Deus fala para uma coisa para você assim, faça tal coisa. Aí você começa, Deus, mas por que eu tenho que fazer mesmo, hein? Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Teve Noé, citado como herói da fé, orientação de Deus, zombaria, turma duvidando, turma esculhambando, mas ele teve a convicção. A convicção vai dizer, Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Tanto é que nada saiu do plano. Moisés, do outro lado, ele tem uma orientação. Lá em Êxodo 3, de 1 a 10, nós vamos ter a orientação dele. No 18 ou 28, ele vai falar da celebração, mas quando ele volta para o faraó, vai dizer assim, então Moisés perguntou a Deus, quem eu sou para ir ao faraó tirar os filhos do Egito? No verso 11. E ele começa uma narrativa com Deus. Porque ele tem uma hesitação. Ele tem uma hesitação, Moisés. Quem eu sou? Se você começa a ver depois a quantidade de desculpa que ele coloca, Moisés coloca no meio dessa conversa com Deus, mas Deus tinha dado a orientação em 3. O que é a orientação que Deus dá de 3 a 11? Ele dá uma orientação clara para Moisés do que Moisés tinha que fazer. E quando ele fala assim, eu sou. O Luiz Saião, ele cita no eu sou, o eu sou, se traduzir bem corretamente essa palavra, significa o seguinte, eu serei o que serei. Aí você fala, puxa, mas como é que é isso? Porque os outros deuses, eles existiam por um determinado momento, por uma determinada situação, como a gente viu. Mas o nosso Deus, quando ele fala para Moisés, eu sou o que sou, na realidade ali é um futuro dizendo, eu serei o que serei, ou seja, eu não mudo, eu sou o mesmo, que começa agora e continua lá na frente. Eu não vou ser aquele que depois vou mudar de opinião, vou fazer outras coisas, eu não mudo. Então é esse eu sou, que foi traduzido nas nossas Bíblias, né? Esse eu sou é que está falando com Moisés e fala assim, vá e faça a coisa acontecer. Então é bacana ver também que aí a gente vai ter mais à frente Moisés relatando, e nós vamos chegar lá em Êxodo 14, ele vai passando, convoca aquele povo, vai lá, tem as várias questões que eu vou trabalhar agora que pode acontecer conosco de falta de fé. Então, quando a gente compara Moisés com Noé, ele não tinha nada escrito, não tinha. E hoje, né, gente, quanto recurso a gente tem, né? A gente tem todos os relatos aqui. A gente tem o Espírito Santo que habita permanentemente na gente, diferente daquela condição. Nós temos pessoas mais maduras que nos influenciam. Esse pessoal, mas você fala, mas esse pessoal se encontrava com Deus pessoalmente, tá? Se Deus hoje aparecer para você pessoalmente, o que você vai fazer? Você vai fazer? Ou você vai falar, será que é Deus mesmo? Será que eu estou escutando voz da minha cabeça, tal, né? Porque nós somos assim. Mas esses homens são destacados porque eles confiaram, como o texto de Hebreus diz, eles confiaram em algo que ele não via fisicamente. Nós vamos caminhar mais um pouquinho. E quando falta fé? Faltou fé para Moisés? É lógico que faltou. Eu vou lá, Senhor, e eu vou me apresentar para o faraó, o que eu vou fazer? O faraó vai rir da minha cara. Porque Moisés já não era mais aquele príncipe todo elegante, todo arrumado. Ele era um pastor, ele cheirava ovelha. E aí, agora que ele vai lá. E ao chegar lá, Deus fala assim, pode ficar tranquilo. Eu vou dar um jeito. E Deus envia, né? Quando a gente lê o texto, nós vamos ter tempo de ler tintim por tintim. Ele manda
Depois de quase 400 anos de escravidão, aquela geração pensava e vivia como escravo. O sonho de liberdade era um negócio que passava longe deles, nem pensava nisso. Então você vê que interessante que Deus manda o cuidado, manda 10 pragas e não afeta os judeus essas pragas. Nenhuma praga afetou o judeu. Afetou só o Egito. Quer mais milagre que isso? E Deus comprovando, né? Outra coisa que me deixa intrigado é o seguinte: dá 10 pragas para o povo e ele fala assim, vá lá, peça para o seu vizinho uma peça de ouro, uma peça de prata para você ir embora. Agora, vê a sua cena. Se fizeram um mal para você, se morreu o seu gado, se a água sua estragou, se talvez o seu primogênito morreu, o cara vai lá, bate na porta e fala assim, ei, vim pedir aqui uma pecinha de ouro que eu estou indo embora. Vou fazer uma excursão no deserto. O que você ia fazer? Você pegava a espingarda e queria matar o cara, né? O que eles fizeram? Eles deram o ouro para os camaradas. Tudo bem que depois Arão lá na frente faz bobagem, mas aí é outra história, né? Mas deram o ouro para o pessoal. Quer mais providência de Deus? Começa a andar pelo deserto. Deserto? De dia o quê? Insuportável. E de noite? Um frio terrível. O que Deus fez? Deixa comigo. Eu vou pôr uma nuvem de dia, então vocês vão andar debaixo da nuvem. Quando a nuvem parar, vocês param. E de noite, eu vou pôr uma coluna de fogo. E aí vocês não vão passar frio. Gente, cuidado de Deus na proteção e direção de deserto. Agora, o que tem de destaque aqui é imaginar que Moisés já está aqui na última fase da vida dele. Então, ele já, de certa forma, aquele tempo que ele passou ali com Jetro, cuidando das ovelhas, foi um tempo que Deus lapidou a vida dele. Não dá tempo da gente falar, não vou falar desse meio da vida dele, mas esse foi determinante para ele se tornar o camarada que ele se tornou no último terço de vida. E aí a gente pode tirar uma conclusão que um líder maduro deve conhecer e confiar no poder de Deus. Não tem como você ser uma pessoa madura na fé e desenvolver fé se você não conhecer e confiar no poder de Deus. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente pode tirar algumas aplicações para nós. Quais são os medos que nós temos? Será que terei um plano de saúde que me vai acompanhar na minha velhice? Dinheiro para remédio? Terei dores? Ficarei acamado? O que mais? Sustento. Idade pesando, os ganhos caindo, depender do INSS, com tudo isso que a gente vê aí, terei que baixar meu padrão? O que mais acontece? Insegurança, medo de assalto, golpes maliciosos na internet, toda semana tem um desse acontecendo. Né? Acidente no carro, no lar, né? Família, o esposo, a esposa, o filho, o neto, como que será que está o caminhar desses? Será que estão crescendo? Estão com Cristo? Então você pega, chega em casa, quem é o pessoal do grupo de artesanato aqui? Escola de arte, sei lá. Borda isso daqui, ó, e distribui para toda a turma da classe. Não tenham medo. Fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor trará. O Senhor lutará por vocês. Uau! Quero, antes do intervalinho, 5 minutinhos com a pessoa do lado ou você mesmo, você orar. Quais são os medos que te incomodam agora? Ai, 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 ai. Tá? Depois a gente sai para o intervalo. Agora nós vamos ver um pouquinho a fé na prática e principalmente quando a fé de Moisés, eu usei essa palavra aqui, ela é esticada, né? Tem várias situações na vida de Moisés e que vai comparar com a nossa vida,
onde a nossa fé ela é esticada, ela é puxada, ela é provada, né? Muitos gostam de usar essa expressão provada. E foi o que aconteceu com Moisés. Então, quando a gente vai para Números, e agora eu estou saindo já está com o povo, andando com o povo no deserto, tá? Então, por quê? Porque essa é a fase da vida dele que ele está com mais de 80 anos. É o último terço da vida dele. Então, a ação que o povo tem sobre a liderança dele, a primeira ação que tem é a primeira murmuração que eles têm. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu sobre eles e consumiu algumas das extremidades do arraial. Arraial era o local onde eles habitavam e matou alguns. O fogo estava lá. Porque o povo começou a murmurar. E a murmuração era sempre a mesma coisa, né? Não tem a comida que eu quero, não tem isso, não tem água, não tem aquilo, não tem aquele outro. Qual foi a ação do líder? Se fosse você, talvez você falasse assim, esse povo merece mesmo, né? Deixa aí. O que ele faz? A parte B do versículo 11, verso 2, a parte B. E Moisés, orou ao Senhor. Ele orou para Deus. Falou, Senhor, dá um jeito. E o finalzinho, o que acontece? O Senhor responde. E o fogo se apaga. Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá que a minha palavra se cumprirá ou não. Então a resposta do Senhor, a ação do Senhor, devido à oração de Moisés, não que Deus... Porque Deus tinha um projeto com aquele povo. Esse processo do deserto, a gente pode ver em Deuteronômio, capítulo 2, verso 8, o porquê daquele deserto. Foi para provar o que tinha dentro do coração daquele povo. Esse foi o projeto. Então, muitas vezes, a gente também, fazendo um paralelo aqui, muitas vezes a gente se sente num deserto. E a gente tem a tendência do quê? Murmurar. Reclamar. E a gente esquece de olhar e falar assim, será que Deus não está querendo provar o meu coração e ver o quanto eu sou fiel a Ele ou não? Esse é o trato com o povo dele. Foi lá atrás e continua hoje. Segundo momento em Números capítulo 11, verso 4, diz assim, o populacho, aquele grupo, que estava no meio deles, e alguns vão dizer aqui que aqui talvez possa não ser necessariamente o povo de Israel, mas eles trouxeram junto algumas outras pessoas que estavam no meio deles, no meio do povo de Israel, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. E também os filhos de Israel começaram a chorar, e a outra vez dizendo, o que eles estavam dizendo? Lá no Egito, nós tínhamos melões, pepinos, cebola e assim por diante. Vírgula. Tinha chicote nas costas, tinha que entregar o trabalho, tinha que era escravo, isso eles não colocaram, né, na frase. Só colocaram, nossa, saudade daquela comida. Gente, eles eram escravos. Que comida que escravo comia? Não era banquete. Mas no meio do povo tinha um grupo que possivelmente se agregou a eles na saída do Egito, e esse povo incitou essa murmuração, essa reclamação. Qual foi a atitude de Moisés? Tá? Verso 11. Se me tratas assim, Moisés também já estava cansado do povo, né? Se me tratas assim, de uma vez, se ache favor aos teus olhos, peço que não me deixe mais ver a minha miséria. Moisés falou assim, me mata, Senhor. Me mata, que é a melhor coisa. Por quê? Porque conduzia aquele povo, então vários historiadores têm vários números para aquilo lá, né? Alguns falam que os números chegavam a 2 milhões de pessoas. Outros falam que é impossível ter essa população naquela época. Era bem menos, interessa. Importante que era uma multidão que estava seguindo. E Moisés só liderando. E aí, no verso 16, o Senhor dá uma solução para Moisés. E a solução que Deus dá para ele, qual que é? Quem lê aí o verso 16? Que eu pulei só esse verso aí. Qual a solução que ele dá? E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos
anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Isso, então, Deus fala assim, vou resolver seu problema. O seu problema, você está na linguagem de hoje, o que Moisés estava tendo? Burnout. Estresse, né? Era isso que ele estava tendo. Por quê? Deus chega para ele e fala, tira o povo. Ele tira. Primeiro que ele passou um perereco danado. A gente não viu o momento que ele está ali, o exército chegando, o mar na frente, o povão aqui, e aí? E aí o mar se abre, passa, ele sobrevive, fecha, ufa, tô livre do Egito. Joia. Tava? Então a turma brinca, né, que muitas vezes é mais fácil você sair do Egito do que o Egito sair de você, né? O Egito não saiu do povo. Porque o povo toda hora fala assim, lá nós tínhamos isso, lá nós tínhamos aquilo. Isso na cabeça dele. E ele tinha que julgar todas as causas. Por quê? As tendas eram montadas por clãs ou por tribos, né? Dividido pelas famílias. E é lógico, eles trouxeram algum gado lá. Mas quem disse que tinha cerca para marcar qual que era o gado de um de outro? Será que não tinha das disputas? E tinha muitas disputas. Tanto é que Deus fala assim, escolhe 70 para fazer as coisas acontecerem. E aí fala assim, divide a carga, porque sozinho para você é muita coisa. Então Deus dá a solução nessa reclamação, nessa queixa. Mas para ajudar, em Números 11, 26, 28, tem um companheiro ali, que é Josué. E diz assim no verso 27. Então o jovem correu a anunciar a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu, Moisés, meu senhor, ordeno que pare com isso. Então, Deus tinha destacado um grupo para poder conduzir o povo, deu o Espírito Santo especialmente para aquele grupo, na condução, na direção, na orientação, no ensino. E teve 2 outros camaradas que estavam fazendo isso. E quando alguém tem um zelo exagerado, fala assim, por que eles estão fazendo isso? O Senhor manda ele, para deles fazerem isso. E é interessante no verso 29, porém Moisés lhe disse, você está com ciúmes por mim? Ou seja, eu não estou enciumado disso estar acontecendo, mas você está sim, com ciúmes do meu lugar. Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Olha que visão de Moisés. Imagina se todo aquele povo que estava caminhando, de fato tivesse o Espírito Santo e fosse profeta, Moisés falou assim, esse povo parava de me torrar as paciências todo dia, querendo todas as coisas, porque sabia qual é o projeto, é entrar na Terra Prometida. Mas é interessante que o jovem ali teve um zelo exagerado, fora de medida, e Moisés calibra isso pela vivência que ele tem, né? Além, então nós estamos falando, o povo de Deus, pessoas que estavam no meio, o seu líder próximo, mas ainda teve gente mais próxima do seio dele. Quem? A família. Então a família ainda aparece para ajudar. Verso 12, Miriam e Arão foram contra Moisés por causa da mulher cuxita que esse havia tomado. Pois ele tinha tomado uma mulher cuxita e disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou por meio de nós também? A ciumeira correndo. Né? O que eles estavam querendo, o que eles estavam dizendo na realidade? Moisés não podia casar com essa mulher. Não há nenhum relato na lei que fala que ele não pudesse casar com aquela mulher. Eu fui pesquisar isso. A mulher dele já tinha morrido. Então, nós estamos pensando Moisés aqui quase com 100, 110 anos. E ele contraiu essa mulher e a irmã pegou e falou assim, o quê? Né? Número 12, de 1 a 4. Né? E aí, o que Moisés faz? O que Deus faz na realidade, né? Deus faz o quê?
dá uma lepra para Miriam. Fala assim, ó, você vai ficar com lepra agora porque você está levantando uma falsa acusação. Porque se fosse verdade aquilo, Deus não daria lepra para Miriam. Você vai ter lepra. E pegou lepra. Ou uma doença de pele, que seja. O que Moisés, ofendido por aquela questão, faz? Verso 12, capítulo 12, verso 13. Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, peço que a cures. Ou Deus, peço que a leve. Não, né? Peço que a cures. 14 vai dizer... 12 vai dizer... Eu vou voltar aqui um pouquinho e aí fala, e o Senhor respondeu, conforme você pediu, eu perdoarei. Perdoará o quê? Essa ofensa que ela tinha feito. O quê? Questionando a liderança do líder, de forma infundada. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, mesmo assim me puseram à prova. Já 10 vezes, Deus... Eu não contei, né? Mas podemos contar. Ou se é um número exagerado, ou se foi colocado à prova 10 vezes mesmo o Senhor. E não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles. Então, esse daí é o próximo bloco que eu vou ler. Desculpa, eu invadi aqui. Mas o que acontece? Deus cura e atende o cura da coisa. Mas aí tem de novo o quê? O motim pela terra, gente. Tem o motim pela terra. 14:1, acontece outro episódio. Então toda a congregação levantou e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Araão. Eles estavam rebelados contra o Senhor. E Moisés faz o quê? Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça como os tem falado, dizendo, o Senhor é tardio em irar-se, rico em bondade, e perdoa a iniquidade e a transgressão. Não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais e os filhos até a 3ª e 4ª geração. O povo estava se queixando de novo. E aí o que acontece? Um motim pela terra. Mas como eu li já antecipado, Deus perdoa. Mas ele fala o quê? Eu perdoarei, porém... Então, muitas vezes a gente tem uma visão muito equivocada. Se você quer ter uma visão boa sobre perdão, assista a última mensagem que o Natanael pregou sobre liberdade, e ele fala muito sobre perdão. A gente tem uma visão equivocada sobre perdão. Às vezes alguém te ofende seriamente, e você fala, vou esquecer. Está errado? Perdão não é esquecer. Perdão é um compromisso diante de Deus, que se aquela pessoa veio e te pediu perdão, nunca mais você vai levantar aquela ofensa. O diabo vai querer que você levante sua memória, vai querer, mas você ali vai parar e falar, Senhor, se eu perdoei, está diante do Senhor. E é bacana muitas vezes. Eu tenho ajudado uma pessoa que ela tem problemas no relacionamento dela desde antes do namoro. Já estão 20 anos casados. E o cara guarda as coisas para a hora certa jogar na mesa. E eu falei, você nunca perdoou? Ele falou, acho que não. Eu jogava para baixo do tapete, deixava a coisa acontecer. Não, perdão não é isso. A única coisa que com o passar do tempo fica boa é vinho, né, gente? O resto apodrece, estraga. Então, tem que ser tratado. Tratado de forma madura. Um pedido genuíno de perdão. Acatado esse pedido, não vou levantar mais. Por isso que o Senhor Jesus fala quantas vezes tem que perdoar. Não é só 490, é quantas vezes for necessário. Então, quando a gente pensa nisso, o que Deus fala aqui, eu vou perdoar vocês. Mas essa geração não vai pisar na terra prometida. Exceto Josué e Caleb. E todos os que tiverem novos, né? De 40 para cima, tchau. Ou seja, nós aqui, tchau, nós não entraremos, né? Vocês não vão, porque vocês estão reclamando o tempo todo. Então, quando você pensa, Deus perdoa, perdoa. Mas tem consequências. E as consequências do pecado, elas vêm. Mas eu matei uma pessoa, estou arrependido, pedi perdão, ótimo. Mas vai cumprir pena pelo tempo que você matou aquela pessoa.
É a real. 20, de 2 a 5, diz assim: não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Discutiram com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que você nos trouxe, toda a congregação do Senhor, a esse deserto para morrermos aqui? Nós, nossos animais, e por vocês, porque vocês não tiraram do Egito para trazer a esse lugar horrível, onde não há cereais, nem figo, nem vinha, nem romã, nem água para beber. Mais uma reclamação. Primeira parte dessa intervenção de Moisés é fantástica. Ele vai consultar a Deus. Ele diz assim: então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Então Deus apareceu para ele. Deus apareceu e disse o quê? Lembra? Faça o seguinte: fala a rocha e ela vai dar água. Moisés vai para a frente do povo. Moisés ainda estava, acho que o sangue meio fervendo, né? E a Bíblia ainda fala que ele era o homem mais manso da terra. Aí se não fosse, acho que ele tinha dado com o cajado no povo, não na rocha, né? E Deus, em outro episódio, Deus falou: bate na rocha que ela vai sair água. Mas nesse aqui não. Deus falou: fale a rocha. E aí Moisés, por isso que a gente se assemelha, né? Você vê, ele está com uma caminhada com o povo. Então veja bem, Deus aparece para ele na sarça, vai diante do faraó, faz lá as 10 pragas, liberta o povo de forma sobrenatural, começa a caminhar com esse povo, já uma boa jornada, aí quase por volta de uns 20, 25 anos caminhando esse povo, dando água, dando codorna para comer, caindo maná do céu, vendo a claridade da presença de Deus, a glória de Deus, manifesta, profetiza, tal. Aí você fala: beleza, está aprovado. Na reta final. Moisés levantou a vara e feriu a rocha 2 vezes. Sem uma só, 2, né? Com o bordão, e saíram muita água. E aí, o que aconteceu? Saiu muita água. Opa, perdi minha anotação aqui. Aqui, volta aqui, meu filho. Subiu demais ali. Saiu muita água e... Aqui. Levantou a mão, feriu da rocha 2 vezes com seu bordão e saíram muitas águas. E a congregação e os seus animais beberam. Tudo bem? Saiu água, bebeu o animal, resolvido? Aí vem a réplica de Deus. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não creram em mim. Uau! O homem de fé que conduziu o povo até ali. Você não acreditou em mim para me santificar diante dos filhos de Israel. Vocês não farão entrar esse povo na terra que lhe darei. Falou: o povo vai entrar, você não. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente olhando o quanto a gente tem essa similaridade com Moisés. Não tem jeito, gente. A gente é assim mesmo. A gente faz esse tipo de coisa. Obras maravilhosas e de repente a gente dá uma pisada na bola. Mas o que estava em jogo aqui, gente, nessa história? O que estava em jogo era isso aqui, ó. Então endurecerei o coração do faraó, e eles perseguirão. Todavia eu serei o quê? Glorificado por meio do faraó, dos seus exércitos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então, quando a gente pensa nisso, o que estava em jogo aqui não era a liderança de Moisés. Não era aquele povo entrar na Terra Prometida, que é que ele limpou todo aquele povo que veio de lá e a próxima geração que entrou. O que estava em jogo aqui é a glória de Deus. E é isso que a gente tem que questionar. Na nossa caminhada de fé e no nosso amadurecimento da fé, o que está em jogo de fato é
a glória de Deus. As coisas que você está fazendo tem que ser para glorificar a Deus. Se não, está errado. Então Moisés, quando não obedece o que Deus falou, e você vê, né? Noé teve uma ordem clara. Constrói essa arca, faz assim, 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 assim. E você não escuta mais Deus. Nesse intervalo aí de 100, 120 anos que ele está construindo a arca, Deus aparecendo todo dia falando assim, ei, aquele parafuso ali não tinha parafuso, né? Mas aquele encaixe ali não, para cá, né? Você não vê Deus fazendo isso. Ele seguiu a ordem. Mas com Moisés, Deus se manifestava diariamente ali. E mesmo assim, o que estava em jogo? A glória de Deus. Então é isso que a gente tem que ter pensando, tá? Na nossa caminhada, né? Então, caminhar numa fé madura significa, primeira coisa, recusar os prazeres transitórios do pecado. Lembra do nosso texto base lá de Hebreus 11? Ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Ele não quer viver na corte e ter que me submeter. Outros exemplos, a gente vê Daniel, por exemplo, quando é levado jovem ainda, lá para a corte babilônica, ele fala assim, eu não quero misturar, eu não quero comer essa comida do rei, eu não quero ter nada a ver com o rei. Então ele recusou. Outra coisa, considerar a vergonha de Cristo, ou seja, o texto vai dizer que Moisés olhava lá na frente, como todos aqueles personagens do Velho Testamento, eles olhavam o quê? Que viria o Messias que ia resgatar o povo. Não fisicamente, porque Moisés resgatou o povo fisicamente, trouxe de uma escravidão física. Mas o Messias viria para uma escravidão o quê? Espiritual. Vai libertar das trevas. Então nós temos na nossa caminhada e nossa jornada de fé olhar e falar assim, considerar o quê? O que Cristo fez naquela cruz por cada um de nós. A vergonha que ele passou. Aqueles ladrões que estavam do lado dele, estava tudo bem, mas Jesus era limpo ali naquela história. Contemplar o que está por vir também. Então a gente tem que olhar e pensar, o que está por vir? Nascemos, crescemos, procriamos e morremos. É isso o ser humano? Não, essa visão existencialista, humanista. Não, nós temos uma vida eterna. Aqui é só, vamos dizer assim, o comecinho dessa vida eterna. Nós vamos desfrutar de uma eternidade inteira ao lado do Senhor. E nós vamos encontrar com esses heróis da fé lá. Então é interessante que a gente tem que contemplar também, se você tem dúvidas sobre esse assunto, John Piper trabalha muito com esse material de graça futura, que a gente precisa começar a ter um olhar um pouquinho para as coisas que estão lá, não só as que estão aqui. É lógico, o mundo faz você olhar aqui. Agora, tem que fazer aqui e agora. Não, você tem que semear para a eternidade. Né? E também ser um servo útil, apesar dos desafios. Então eu falei, Moisés era criança, Moisés homem feito e Moisés um adulto. E talvez ele pudesse pensar assim, agora está na hora da minha aposentadoria. Agora eu vou comprar uma rede preguiçosa e vou ficar lá. Uma cadeira de balanço e não vou fazer mais nada. Deus falou, não, minha filha, você tem que conduzir toda essa cambada aqui para o deserto. Então, nós, na idade que estamos mais de 60, os que têm mais de 60 aqui, nós vamos ter oposições. A idade pesa. As doenças pesam. Antes você tinha um machucadinho, uma semana você resolvia, ou até menos. Hoje você se arrasta aí por um tempo até recuperar. Se você vai na academia, então, você faz um exercício meio torto lá, você fica a semana inteira com dor, né? É outro momento. Os medos. Mas a questão é o seguinte. Todos esses personagens que nós estamos vendo não tinham em mente a aposentadoria. Eu vou parar. Eu vou estacionar. Então hoje, quando a gente olha, e falando mais para o público aqui mais de 60, o quanto a gente tem que contribuir dentro da família, com os netos, que são os bisnetos, né? Os filhos ainda, dentro de uma igreja, quanto você tem para contribuir, servir, né? Quanto você pode fazer. Então, por exemplo, tem pessoas que não podem se locomover por causa da idade mais. Mas você pode orar. Peça que a igreja te abasteça com pedidos de oração.
Você fica na sua cama, no seu leito, na sua cadeira, onde você puder, orando por pessoas. O tempo de oração, né? Volta às reuniões de orações que a igreja tem toda semana, todo dia da semana tem, às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. Entre no site e procure informações. Outra coisa também que você pode fazer, você pode discipular pessoas. Você pode investir na vida de pessoas mais jovens. Pegar pessoas mais jovens e estudar a Bíblia junto com ela. Você também pode, além disso, fazer o quê? Você pode visitar pessoas. Ir visitar acamados, doentes. O que mais você pode fazer? Você pode ensinar, como algumas daqui das mulheres fazem, nos grupos da escola de arte. Ah, estamos indo lá fazer uma arte? Não! É muito interessante que tem uma garota que veio a conhecer a Cristo, que participa com a gente do nosso grupo dos 30 a mais, do Soma. Ela veio através do quê? Do contato que a Heidi fez com a mãe dela no artesanato. Ela falou da filha. A Raquel, filha da Heidi e do Carlos, entraram em contato com a garota veio na reunião, a garota veio, se converteu, foi batizada e é salva, uma irmã nossa em Cristo. Olha só. Então você não está indo lá para fazer artesanato, viu, gente? Desculpa. Isso é o subproduto. O primeiro produto estamos lá para modificar vidas. Você também pode vir, e se você é bom de contar história, nas crianças aqui da igreja, contar histórias bíblicas. Você sabe, eu não tenho essa habilidade, mas tem gente que tem a arte de contar histórias. Isso faz diferença na vida dessas crianças. Dar aulas, muitas vezes, de reforço. Se você é um professor, alguma coisa, e fala, não quero lecionar mais, mas dê aula particulares na sua casa, entra um dinheirinho extra e você pode até evangelizar e causar diferença. Gente, tem várias opções. Só um detalhe, a mãe dessa moça está fazendo discipulado com uma de nós. Olha lá. E se converteu. Olha que bênção. A mãe se converteu agora. Né? Então você vê, está sendo... É isso que importa. Então não pode chegar e falar assim, não, agora, né? Desculpa se você é funcionário público aqui, mas eu sei porque eu conheço, alguns familiares moram em Brasília e vivem nesse contexto. Cara, eles marcam na agenda a época da aposentadoria. Tudo bem, parou lá, mas o graças a Deus, e eu sei de alguns de vocês aqui, aposentou do serviço lá, mas continua na obra do Senhor. Né? E isso não tem aposentadoria. Até quando o Senhor falou, chega, vamos embora, né? Muito bem, conclusão. Agora eu passei por um tema pesado agora, né? O epitáfio de Moisés. Né? Primeiro, temos que ver quem que escreveu esse epitáfio. Se ele morreu, quem escreveu? Aí nós vamos ter, e alguns dizem que esses últimos capítulos de Deuteronômio, quem escreveu foi Josué. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó e todos os seus oficiais da tua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Quem enterra Moisés é o Senhor. Por quê? Alguns historiadores vão dizer, se por acaso Moisés ficasse numa cova comum, ele ia ser um local onde adoradores iam fazer a peregrinação em favor de Moisés. E Deus falou, negativo. Eu tomo esse camarada aqui. Tanto é quando você pula lá para o livro de Judas, há uma batalha entre o anjo do Senhor e o demônio pelo corpo de Moisés. Para quê? Para que Moisés virasse uma figura para que as pessoas o adorassem. E Deus fala, negativo, eu vou enterrar, ninguém sabe onde está. Por quê? Nunca houve. Nunca houve. É interessante terminar a vida assim, mas... E eu li uma série de epitáfios engraçados que o pessoal
coloca em túmulos, né? Mas não vou trazer aqui. Mas eu fico imaginando o que vai estar no seu ou no meu. Nunca houve um esposo como... Nunca houve um filho, um pai, um funcionário, um superior, um servo do Senhor. O que vai estar escrito no céu? Aonde determina isso? Agora. O que você vai fazer com a sua vida. Então é algo que a gente tem que pensar. Você tem Moisés pequenininho, Moisés homem de 40 a 80, de 80 a 120, e ainda você tem um relato do que ele foi feito pelos homens. Perguntas e questões que você tenha sobre Moisés. Alguém aqui trabalha com lápide? Já pode já... Não, calma, cedo ainda, né? Gente, se você entrar no YouTube e ver alguns filmes sobre Moisés, você vai ver grande parte disso que a gente falou ilustrado, né? E é lógico, alguns hollywoodianos vão puxar só o destaque para o Moisés personagem, né? Mas é a atuação do Senhor na vida dele. E esse tem que ser o nosso destaque, né? Como o Senhor vai usar nós, pecadores, parecidos com Moisés, muitas vezes com momentos de ira, momentos de indignação, mas o Senhor nos usa em cada um dessas fases da vida que estamos e na fase que estamos hoje, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, porque ela completa em nos ensinar sobre os personagens. Completa em cada parte, ó Pai. Ela nos ensina sobre a fidelidade que esses homens tiveram e nos ensina também, Senhor, como eles venceram os desafios, as dificuldades, as afrontas, os medos. Nos dá, Senhor, a coragem que vem de Ti, para cada vez mais lidarmos no nosso dia a dia com os desafios que temos. Que possamos ser boas influências na nossa comunidade aqui, possamos ser boas influências nas nossas famílias, nos trabalhos que exercemos, no local onde moramos, que sejamos sal e luz, como a Tua palavra nos diz. Assim como Moisés, queremos ser lembrados como aquele e aquela que nunca houve um servo assim. Então, todos nós possamos ser servos úteis a Ti. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.